Segura pra mim. Tá de boa. Graças a paz, irmãos, amém? Aqui tem jovem forte, amém? Ei, bom dia, Matego. Como um bom assembleano, né? Agradeço pela oportunidade. Obrigado, pastor Frank, pela oportunidade. Eu vou correr, porque hoje, a gente tem um tempo curtinho. Irmãos, eu quero que vocês fechem os olhos, por favor, para a gente orar. Feche seu olho aí, seus olhos. Senhor, muito obrigado pelo que nós estamos aqui. A tua presença. Gente, eu estou ouvindo muito barulho ainda. Senhor, a tua presença aqui é a mais importante. Que o Senhor venha abrir os nossos corações, venha abrir a nossa mente, para poder receber, ó Deus, aquilo que o Senhor quer, não aquilo que a gente quer ouvir, mas aquilo que a gente precisa ouvir. Te peço, Senhor, venha, ó Pai, em nome de Jesus, ter liberdade, Espírito Santo, para poder falar em nossos corações aqui, em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia aí, em João, capítulo 18, versículo 36. Vai mostrar um momento em que Jesus está diante de Pilatos. Jesus diante de Pilatos. Alguém sabe o que Pilatos era? Alguém sabe o que Pilatos era? Pilatos era um político. A gente vai falar aqui rapidamente sobre política. Surpresa. Eu te sugiro que, se você mesmo não goste muito de política, fica. Você vai entender que é bem diferente do que você está imaginando. Vamos lá, João capítulo 18, versículos 36 diante, diz o seguinte: respondeu Pilatos, disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci, e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos que são da verdade me ouvem. E aí Pilatos pergunta assim: o que é a verdade? Preste atenção, Pilatos estava com Jesus na frente deles, e simplesmente Pilatos pergunta para ele: mas peraí, o que é a verdade? Alguém aqui, cadê os estudantes aqui? Só para eu saber, estudante. Boa. Estudante online agora. Eu sei que você dorme enquanto está tendo aula, mas tudo bem. A grande questão é que você já escutou essa frase? Talvez a verdade para você seja mentira para mim, né? Talvez o que você tem como mentira seja verdade para mim. Na verdade, isso se chama de relativização da verdade. E quando a gente para pensar em política, o que você associa? A coisa boa? Fala a verdade. O que você pensa quando você pensa em política? Você pensa em quê? Ladrão? Pô, mano, eu sou político, velho. Tô ligado. É isso mesmo, ladrão, corrupção, né? O que acontece? A política, durante muito tempo, ela foi preenchida aqui no nosso país por pessoas que não exerciam o caráter do reino, ponto. Só que política é muito mais do que isso. Vocês estão entendendo, irmãos? Política é muito mais do que isso. Política significa influência. Influência vem da palavra influir, significa tirar uma essência que está dentro de você e transportar isso para outra pessoa. A pergunta que a gente tem que fazer é: quem que nós estamos influenciando, e se nós estamos mais influenciando do que sendo influenciados? Antigamente, antes de começar a igreja, pelo menos na minha igreja, eu via pessoas ajoelhadas orando. Antigamente na minha igreja, né, até hoje, graças a Deus, mas o evangelho dizia respeito a imitar a Cristo e não o mundo. Hoje você vê algumas coisas do tipo assim, pessoas com a Bíblia debaixo do braço, dizendo o seguinte: eu sou cristão e eu sou comunista. Vocês escutam algumas coisas no seguinte sentido: eu sou cristã e sou feminista. Parabéns, você é uma bola quadrada. Nicolas,
Mas por que você vai falar sobre isso? Sabe por que nós vamos falar sobre isso, sobre política? Para que a gente futuramente fale sobre Jesus Cristo aqui no Brasil. Se esse ano passado as igrejas foram fechadas, você não pôde frequentar o templo, foi por uma decisão política. E escutem, a sua liberdade nunca é tirada na totalidade, não é de uma vez. A sua liberdade é tirada aos poucos. Então, quando a gente fala sobre política, existem algumas pessoas que estão influenciando a sua alma. Sabe por quê? Você é um ser tricotômico, você é corpo, alma e espírito. Como vocês alimentam seus corpos? Não tem ninguém que come aqui não, gente? Pão de queijo, doce de leite, arroz, comida. Como vocês alimentam o seu espírito? Jejum, oração, Bíblia, né? Não é Netflix não, tá bom? Como você alimenta a sua alma? Uai, Nicolas, eu tenho uma alma, né? Não somente você tem uma alma, como você é uma alma. Então C.S. Lewis fala que você não é um corpo que tem uma alma, você é uma alma que tem um corpo, ou seja, você alimenta a sua alma através do conhecimento e através da sabedoria. Aí lá em Provérbios fala assim, olha, você tem que buscar o conhecimento como aquele que busca a prata e o ouro. Deixa eu te falar uma coisa aqui, se eu falasse que a uma distância de 1 quilômetro daqui, tivesse 10 quilos é pouco, né, para te fazer sair correndo daqui, tivesse 3 milhões de reais escondido debaixo da terra, a 1 quilômetro daqui, me diga, você ia andando? Quem pegar primeiro é seu. Eu acredito que, gente, vocês não querem 3 milhões não? A gente sai correndo, a gente corre através do dinheiro. Só que a grande questão que eu quero dizer para vocês é o seguinte: dessas 3 coisas, muitos jovens, e eu estou falando aqui só para jovem, muito jovem tem preocupado muito com arrepio e tem se esquecido de transformação de mente. Presta atenção, você que está aqui, o mundo ele não te trata como um idiota, o mundo ele não te trata como se você fosse imaturo, e muitas das vezes, nós cristãos, a gente trata nossos jovens como se fossem idiotas. Eu estou dizendo da gente mesmo, porque lá fora você é obrigado a estudar química, biologia, matemática, história, etc., para poder fazer uma prova e passar de ano. Mas aqui dentro da igreja, você não pode ser confrontado. Frouxo. Sabe o que isso tem feito? Isso tem feito com que os nossos jovens não tenham crescimento. Presta atenção no que eu estou querendo te dizer. Se você quer ficar forte, você vai para onde? Para o McDonald's? Não. Você vai para a academia. Basicamente a academia é o quê? A academia é uma microlesão no seu músculo. Ou seja, você vai para um lugar onde te gera dor, onde te gera ali sofrimento, para você crescer. Você não pode vir até a igreja querendo simplesmente receber e ficar num cristianismo confortável. Sabe por quê? O cristianismo não diz respeito a viver de maneira confortável. O evangelho diz respeito a você descer para poder subir, você perder para poder ganhar, de você ficar menor para que ele cresça, e acima de tudo sobre confronto. A grande questão é que tem muito jovem aqui, eu não estou falando lá, aqui, que não quer confrontar o mundo que crucificou o seu Senhor. Essa é a grande questão. Deixa eu te falar algo para você. O inimigo das nossas almas não brinca em destruir a sua família, ele não está brincando em destruir a sua alma, ele não está brincando em destruir aquilo que você ama. E muitas das vezes a gente tem feito com que a nossa vida cristã não fosse uma guerra. Fala para a pessoa que está do seu lado e agora, por mais chato que isso seja, mas faça. Fala assim, ó, você está numa guerra. Você está numa guerra. Acorda, você está numa guerra. Deixa eu te perguntar, um soldado, ele se veste de uma armadura para poder jogar futebol? Um soldado veste uma armadura para poder ir no estádio,
para poder, não. Um soldado só veste uma armadura para poder guerrear. Nós somos soldados de Cristo, amém? O que está escrito na blusa ali, do rapaz ali, ó, de laranja? Jovens fortes, não é isso mesmo? Jovens fortes. Perdão, na moça. Jovens fortes. Deixa eu te perguntar. O que tem mais influenciado lá fora? O seu evangelho ou as pessoas que estão alimentando a alma delas com conhecimento, sabedoria e têm feito uma mudança de influência? Isso é política. Sabe por quê? O mundo lá fora tem considerado nós cristãos como caretas, retrógrados, bobos, ultrapassados. Sabe por quê? Que a gente tem preocupado muito mais com a música gospel que está saindo do que com o evangelho. Se eu perguntar para você, olha, você tem boas razões para você defender a sua fé, talvez você vai ser destruído. Eu passei durante 5 anos dentro da minha universidade, lá dentro da PUC, e eu pude perceber que existem cristãos que têm medo de enfrentar essa guerra, mas eu vou hoje aqui mostrar para você, fazer com que você identifique quais são essas armas que estão influenciando a sua alma. A primeira delas, que muita gente tem medo de falar, é sobre o ativismo LGBT. Presta atenção aqui. Ativismo LGBT não tem nada a ver com homossexualidade. Nicolas, como assim? O ativismo LGBT, o homossexual, enquanto ele busca uma aceitação, o ativismo LGBT busca uma imposição. São duas coisas completamente diferentes. Lá em Gênesis 1 diz o quê? Que Deus criou o homem No casamento, Deus ele reafirma a finalidade dessa criação. Ou seja, ele fala, o homem vai se unir à mulher, porque Deus é um Deus de finalidades. Ele não criou o homem e a mulher de forma aleatória. Ele falou, olha, não, peraí, eu vou criar um homem com as características, vou criar uma mulher com características, mas vai ser de forma aleatória. Não é, ele criou com finalidade. Então no casamento ele reafirma essa finalidade. Por quê? Porque somente na união do material genético masculino e feminino você consegue ter a criação de uma vida. Aí depois disso, lá em Romanos 1, alguém trouxe Bíblia aí? É importante. Abre em Romanos 1. Talvez você nunca viu isso na Bíblia, mas sopra aí a poeira que está na sua Bíblia. Romanos capítulo 1, versículo 24 diz o seguinte: por isso Deus entregou a impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre, amém. Por causa disso, Deus entregou as paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Deixa eu te falar algo para vocês. O mundo existem diversos ativismos, que basicamente pessoas que estão empenhadas para poder destruir a sua alma. Uma das armas que eles têm utilizado é o ativismo LGBT, que não busca em uma aceitação, mas uma imposição. Deixa eu te falar, a sua sexualidade não é definida por um movimento. Quem define a sua sexualidade, quem você é Deus. Glória a Deus, amém? Amém. Deixa eu falar para você, você tem que ficar firme no seu posicionamento, porque quem sabe melhor do que tem para você é Deus. Então se Deus fala que existe algo que está te afastando da vontade de Deus, não escute seu professor, não escute seu colega de sala de aula, escute o Evangelho. É ele que tem que ter a posição firme na sua vida, e ponto. Agora, qual que é o segundo algo que tem influenciado muito forte? Eu lembro que em 2013 eu fiz um estudo sobre isso, e eu admito para vocês, tá? Eu não sabia que chegaria até esse ponto. Um segundo ponto que tem feito com que haja uma destruição da sua identidade sexual
é a ideologia de gênero. Basicamente, o que é ideologia de gênero? Você pode pensar, Nicolas, isso não é algo que já está, né, muito normal. O cristão não é muito chato, não, por ficar pegando essas coisas. O que tem? Uma criança se sentir menina, se sentir homem, e o homem se sentir menina. Qual que é o problema disso? Deixa eu explicar algo para você. A ideologia de gênero, ela esconde um perigo muito grande por detrás, e que talvez você não conheça, mas vamos lá. Existe um caso de um menino chamado David Heimer. Eu não sei se tem aqui, pode passar lá para frente, porque meu tempo é curto. Tem um caso de um menino chamado David Heimer. Esse menino, quando ele nasceu, houve uma queimadura no seu órgão sexual masculino, e ele perdeu o órgão sexual masculino. A família ficou simplesmente desesperada, falou, cara, o que eu vou fazer, né? Porque eu não tenho mais o que fazer. Ele perdeu o órgão sexual masculino dele. Na época tinha um doutor chamado Dr. John Money, que era um sexólogo e adepto à ideologia de gênero, e ele trouxe uma solução, falou, olha, não gente, não é esse homem não, pelo amor de Deus, está amarrado, não é esse não, é de um menininho que está vestido de saia, e do outro lado está ele já vestido de homem. E aí o médico foi e aconselhou para ele, falou, olha, faz o seguinte, já que ele não tem um órgão sexual masculino, ensina ele, cria ele como uma menina, que ele vai virar uma menina, né? Fonte, tororó. E aí eles fizeram isso, criaram esse menino como uma menina, e quando ele chegou à adolescência, ele teve ali vários conflitos de identidade, e os pais contaram para ele o que tinha acontecido. Daí em diante, ele começou a se portar como um menino. Para resumir a história, ele conseguiu formar uma família, né? Mas ele acabou tirando a sua vida, bem como seus dois pais. Por que eles não te contam essa história da ideologia de gênero? Porque ninguém pode te impor algo que você não é. A sua sexualidade é algo muito importante, e hoje está sendo tratado como se pudesse trocar isso de forma mágica. Hoje eu me sinto um homem, amanhã eu me sinto uma mulher, amanhã eu me sinto um brócolis, amanhã eu me sinto o Goku, né? E assim em diante. Qual que é o perigo da ideologia de gênero? Pode passar, por favor, agora sim. Nós temos, por exemplo, o caso, pode passar. Nós temos, por exemplo, o caso da mulher dragão. Não é tipo assim, a mulher feia, ela é um dragão, não. É da mulher que realmente se sente um dragão. E não era nem mulher, né? Pode passar, por favor. Era um homem. Gastou 295 mil reais para se transformar ele em mulher dragão. Só mostrar o antes e depois aí, passa. Homem transgênero abandona a família para começar a vida nova como criança de 6 anos de idade. Eu vou traduzir. É homem com seus 50 e poucos anos, mas ele se sente uma menininha de 6 anos de idade. Ele deixou para trás uma mulher e 7 filhos. Passa aí. Olha lá, de chupetinho e tudo, né? Agora vivendo como uma menina de 6 anos de idade, Wolfs diz se sentir totalmente confortável com sua família adotiva. Eu não sei nem quem que é mais doido. Se é um cara que sente uma menina de 6 anos de idade, uma família que adota um trem desse, né? Nos divertimos muito, nós colorimos e fazemos coisas de criança. Qual que é o real perigo da ideologia de gênero? Ela destrói identidades. Quando você pode ser tudo, na verdade você não é nada. E o que tem acontecido? É uma atividade para você negar a realidade, ou seja, você olha algo, você vê que ele não é uma menina, você vê que ele não, obviamente não tem útero, não tem mama, ele não tem idade de uma criança, mas você é obrigado a chamá-lo de criança, caso contrário você é um transfóbico, um homofóbico, um fascista, um taxista, um ciclista, um monte de coisa, né? Ou seja, isso não diz respeito à aceitação, e diz respeito a uma imposição, e isso é uma atividade para você negar a realidade. Ou seja, por que vocês falam comigo que isso daqui não é uma bola de futebol? Por quê? Porque não é, olha que incrível, né? Porque não é, ou seja, a realidade é aquilo que está em si mesmo. Então hoje o que está acontecendo? Você olha para algo, ele ruge como leão, tem dente de leão, ele tem um corpo de leão, mas é um gatinho. E aí o que acontece? Você é obrigado a chamá-lo conforme a realidade dele, não a realidade em si mesmo. Então, ou seja, a realidade não é mais aquilo que você vê, a realidade é aquilo que o interlocutor está te impondo. Presta atenção aqui, isso é muito importante.
Se hoje você tem a liberdade de professar a sua fé e dizer: a homossexualidade é algo que afasta um ser humano da vontade de Deus e nós consideramos como um pecado, toma cuidado, em poucos anos isso vai ser considerado como transfobia. As igrejas, pastores, vão ser proibidos de ministrar sobre que o homem, que Deus criou o homem e criou a mulher. A Ana Paula Valadão está tomando um processo, porque afirmou que existem homem e existe mulher, segundo a Bíblia. Ah, Nicolas, mas isso é Ana Paula Valadão. Eu também estou tomando um processo, porque no dia das mulheres, eu parabenizei olha que incrível, né? Parabenizei as mulheres XX, e simplesmente tomei um processo criminal. Eu posso ir preso, caso o juiz dê uma sentença de que eu estou errado. Aí eu pergunto para vocês, né? Nicolas, mas isso aí está acontecendo com você, com a Ana Paula Valadão. O problema do brasileiro é o seguinte: ele acha que quando a casa do seu vizinho está pegando fogo, ele não está em perigo, mas você está em perigo, porque uma coisa é uma pessoa falando que o cristão, ele é transfóbico, uma coisa são 10 pessoas, uma coisa são 1000 pessoas, uma coisa são 1 milhão de pessoas falando isso, uma coisa é uma multidão inteira te chamando de homofóbico, de transfóbico e fascista. Deixa eu falar algo para você. Hitler, você pode parar e pensar: Nicolas, como que aconteceu, né, com Hitler? Como que ele conseguiu matar tanta gente de maneira tão rápida e simplesmente colocar os judeus como se fosse a pior raça possível? Antes de todo genocídio físico, existe um genocídio cultural. Antes deles matarem os judeus, eles assemelharam, colocaram na mesma régua o judeu como um inseto. Deixa eu perguntar para você: você sente remorso, dor, tristeza quando você mata uma formiga? A não ser aquele menininho, né? Ô dó da formiga, né? Ô dó, ô dó. Tirando aquele menino, a gente não sente remorso. Você mata uma barata e pronto. Quando você equipara um judeu a um inseto, quando você mata um judeu, você também não tem remorso. É a mesma coisa que eles estão fazendo com você. Eles estão chamando você de intolerante, chamando você de hipócrita, chamando você de transfóbico, de homofóbico, de que mais? Fascista, né? Todos esses adjetivos, para depois eles te calarem. Mas existem também uma outra arma que eles estão também utilizando. Pode passar, por favor. A quarta slide. Aí. Eu quero só passar esse vídeo aí. São 2 crianças conversando atrás de um carro sobre Jesus Cristo. Tá... Isso. So everyone in the world loves him, but not me. I don't know. Yes, you do. But I don't love him because I don't know a lot about him. So, option number 1. Seasons. Yes, option number 1. So, Violet. What? Guess what? He's bi and non-binary. I know that. But option 2. Did they teach you that at school? Yes. Oh, they did. That is not true. They do not teach you that at school. Why would you think Jesus is bi? We learned it at school. That's a lie. Because he loves everyone in the world. Okay, and why is he non-binary? Because he wears a dress and he's a man. Facts about... Quando eles não conseguem destruir a sua identidade, ou a identidade dos seus pais, eles começam a querer destruir a identidade de Jesus Cristo. Falar para você e falar para o mundo agora: Jesus não é não binário ou bissexual. Jesus, ele é o príncipe da paz, ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores, ele é o leão da tribo de Judá, ele é o rei dos reis. É isso que Jesus é. Mas escute, se você não ocupar esse lugar, que é fazer política, fazer influência, esse lugar não vai ficar vazio. Alguém vai preencher no lugar. Então, se só tem hoje um professor falando para uma criança que Jesus é bi e não binário, que ele é bissexual e não binário, é porque alguém não ocupou aquele espaço. Na política não existe espaço vazio. Ou você ocupa ou outra pessoa vai ocupar, mas nunca vai ficar vazio. O que tem acontecido é que muitos cristãos têm se portado como Pilatos, têm lavado as suas mãos e se ausentado de tomar um posicionamento. Só que quando você deixa de tomar um posicionamento, você está se posicionando.
Tem uma história que mostra que uma pessoa estava em cima de um muro. De um lado estava Jesus, na esquerda estava o diabo. Jesus estava de um lado chamando essa pessoa: por favor, meu filho, vem para cá, vem para o meu lado, aqui é melhor, eu te dou vida eterna, chamando essa pessoa pelo nome. Do outro lado estava o diabo, e a pessoa olhou, o diabo estava parado, sem fazer nada. Falou: ai, diabo, por que você não está tentando me chamar para o seu lado, igual Jesus? Aí ele respondeu: porque o muro é meu. Quando você não se posiciona, você está tomando um posicionamento que não agrada a Deus. O posicionamento de omissão gera tantos danos quanto uma ação. E aí o que acontece? A gente olha esses temas, ativismo LGBT, ideologia de gênero, né, feminismo, que é o próximo aqui, segura sua lomba aí, né? E a gente fala: não quero preencher esse espaço. Deixa eu te falar, se você não preenche esse espaço, vai ter uma outra pessoa para preencher. Então, alguém que já ouviu meu corpo, minhas regras? Essa frase foi fabricada lá no quinto dos infernos. Deixa eu te responder por quê. Não é seu corpo e suas regras, regras do Espírito Santo, corpo do Espírito Santo. É isso que você tem que ter. Agora, recentemente, vocês ouviram, né? Na Colômbia liberou o aborto para crianças de 24 semanas. Isso dá 6 meses. Deixa eu te falar uma coisa: com 6 meses, a criança tem impressão digital. Não existe ninguém igual a ela. Com 6 meses, ela já tem movimentos. O coração dela bate. Na gravidez, a criança é o agente ativo e a mãe é o passivo. Se não fosse o invólto, essa criança seria expulsa do corpo da mulher, por ser considerado corpo estranho. Como que você ousa dizer meu corpo e minhas regras? Seu corpo e suas regras, tá bom. Mas seu corpo tem 2 corações, seu corpo tem 4 orelhas, ou seja, não é o seu corpo. Agora, muitas pessoas ainda caem na mentira, inclusive nós que estamos aqui. Eu não caio e muita gente também não cai, graças a Deus. Mas talvez tenha alguém que esteja caindo na mentira do feminismo, de que ele luta pela igualdade, de que o feminismo luta pela desigualdade, né? No sentido de homens e mulheres, que ele luta pela libertação. Vou te fazer uma pergunta para você: onde você leu isso? Eu já li Margaret Sanger, Simone de Beauvoir, Andrea Dworkin, todas elas. Eu nunca vi nada disso que está falando. O feminismo, basicamente, em sua essência, ele defende o aborto. A primeira clínica de aborto criada nos Estados Unidos foi pela uma feminista chamada Margaret Sanger, que foi alguém que era uma das mais influentes segundo a revista Time, tá? Alguém aqui já viu Todo Mundo Odeia Chris? Aonde que ele nasceu? 1984. Brooklyn. Chuta qual foi a primeira clínica de aborto criada nos Estados Unidos. Foi em qual bairro? Brooklyn. À toa, Nicolas? Não. Porque Margaret Sanger, ele considerava os negros e pessoas com síndromes, né, de Down mentais, pessoas como erva daninhas. Erva daninha, para você não sabe aí, Nutella, é que dá na planta e precisa ser retirada, senão aquilo ali suga a vida da planta. Ou seja, erva daninha precisa ser destruída. E ela considerava tanto os negros quanto as pessoas com problemas mentais ervas daninhas. Aí eu te pergunto: o aborto para o cristão não devia nem ser polêmico. Escuta o que eu estou te falando. O aborto para o cristão não devia ser nem polêmico. Sabe por quê? O único que pode tirar a vida é aquele que a concedeu. E ponto. Nicolas, mas em outros casos? Não, simplesmente não. Sabe por quê? Porque nós acreditamos que por mais difícil que seja uma situação, e eu não estou querendo simplificar aqui nenhum caso, por mais difícil que seja uma situação, nós acreditamos em um Deus que pode transformar histórias. E nunca uma solução para um caso vai ser matar um inocente. Só ano passado foram 55 milhões de crianças mortas. E ano passado, ano retrasado, foram mortas 1.500.000 pessoas de coronavírus. Chuta qual que eles chamaram de pandemia e qual que eles chamaram de direito. Ou seja, o mundo está chamando de direito a possibilidade de uma mulher tirar a criança dentro do ventre. E está chamando, né, de pandemia algo que matou muito menos do que as crianças dentro do ventre.
E aí você pode parar e pensar, e aí, o que eu tenho a ver com isso? O que você tem a ver com isso é quando você não faz uma influência dentro da sua sala de aula, uma feminista pode chegar para essa menina e falar com ela assim, olha, aborta, porque é um mero aglomerado de células. Engraçado, né? Sai assim, achamos vida em Marte, quando você vai ver uma bactéria, mas uma criança totalmente formada já não é vida. Deixa eu te falar algo, uma igreja, um púlpito silencioso, gera uma igreja omissa, e gera uma sociedade sedenta por um verdadeiro evangelho. Se a gente não posicionar, alguém vai posicionar do seu lado. É muito legal, né? A gente olhar e falar, nossa, vamos ser jovens fortes. Ser jovem forte aqui é fácil. Eu quero ser jovem forte lá fora. Ah, Nicolas, mas eu sou forte, eu oro, eu jejuo, faço tudo isso. Deixa eu te falar, o mundo está matando crianças dentro do ventre e você não tem um pingo de compaixão para poder orar por essas pessoas ou trabalhar pela vida dessas crianças que não podem dizer, dentro do ventre, meu corpo, minhas regras. Quem vai defender essas crianças? Quem vai defender essas crianças? A luz, ela não foi chamada para brilhar na luz, não. A luz foi chamada para poder brilhar na escuridão. E talvez aí talvez você tenha se omitido, enquanto isso tem uma pessoa do lado da sua sala, que está precisando ouvir você. Pensa aí em algum dos seus avós, tira um deles, como se eles não existissem, para pensar quantas pessoas deixam de existir. O aborto é isso, o aborto é muito mais do que simplesmente tirar uma criança, é tirar a infinitude dela. Quantos gênios nós não estamos perdendo? Quantos pastores nós não estamos perdendo? Quantos missionários, músicos, dançarinos, advogados, pessoas que poderiam contribuir com a humanidade nós estamos perdendo, porque simplesmente alguém deu uma sentença de morte para ela, que ela não merecia. Nunca acredite numa pessoa que despende tempo, dinheiro, energia, para poder matar uma criança, mas nunca despende tempo, energia e dinheiro para poder salvar essa criança. Eu falo aqui e não mudo uma vírgula, o feminismo é o maior movimento genocida do mundo. Não tem como você cristã ser cristã e ser feminista, sabe por quê? Porque a vida é o maior direito. Sem a vida você não consegue lutar por saúde, sem uma pessoa ter vida você não consegue lutar por moradia, sem vida você não consegue orar, você não consegue jejuar, você não consegue fazer nada. Não existe direito subsequente senão a vida. Então eu espero que desse local aqui saiam pessoas que defendam a vida acima de tudo. Não se curva à pressão do coletivo. Não se curva à pressão do coletivo. Maior é o que está dentro de você. Amém? Amém. Aplauda o Senhor se você pode, rapidamente. Irmãos, para finalizar, deixa por favor só no Jesus para Todos, rapidinho. Falar sobre um tema tão complexo em 50 minutos, irmãos, é tipo Sonic, é insano, é muito rápido. Mas vai lá, deixa lá por favor no Jesus para Todos rapidinho. O problema aqui, irmãos, não é o mundo não. Do mundo a gente espera o mundo ser o mundo. Sabe que é o grande problema? Isso está entrando no nosso meio. Eles descobriram que a iniciativa privada não é o último bloqueio, não. Eles sabem que a igreja é o último bloqueio, para eles conseguirem instaurar aquilo que eles querem. Então, enquanto do cara do slide tenta achar ali, nós temos isso agora dentro da igreja. Nós temos um Jesus para todos, tá? Nicolas, qual que é o problema disso? Jesus para todos. Eles começam primeiro mudando a nossa língua, que faz parte da nossa cultura. A sua cultura é composta por 3 coisas: língua, povo e território. Quando eles mudam a sua língua, eles estão mudando a sua cultura consequentemente. E isso está entrando dentro da igreja. Então antigamente, as pessoas lá de fora se amoldavam para poder entrar na igreja. Hoje nós estamos dizendo o seguinte para o povo lá de fora: vem do jeito que você está e fica do jeito que você fica. Mas deixa eu falar algo para você, não importa o que eles estão querendo colocar aqui para dentro, nós temos somente um evangelho e uma verdade. Aonde Deus passa, nada fica igual. Não se curve
a um pastor que está comungando com ideologias de esquerda. Não se curve ou não fique na mesma igreja onde existem líderes que estão sendo omissos com relação a bandas gospel que não tem nada de gospel. Não se curve a isso. Sabe por quê? A música, ela tem um poder muito grande. E a esquerda vai entrar no nosso meio através das artes. Não esqueçam nisso que eu estou te falando. Você vai ter que chegar uma hora que você, jovem, vai ter que decidir se você vai ser amigo de um cantor gospel ou se você vai ser amigo de Deus. Mas ela canta muito bem. Mas eu sinto uma coisa nela diferente. Deixa eu te falar. Qual que é o fruto? Eu estou tendo que explicar para a igreja, o porquê um cristão não pode fazer música com um funkeiro. Eu vou explicar aqui rapidamente, tá? Na Bíblia fala que não existe comunhão entre as luzes e as trevas, que não pode sair da mesma fonte água salgada e água doce. Aí você pode falar, mas Nicolas, isso existe? Não existe. Sabe por quê? Porque a gente nunca aplica. Nicolas, por quê? Vai chegar um momento que vai diferenciar o joio do trigo. A gente nunca diferencia. Sempre todo mundo é trigo, nunca é joio, porque ela canta bem, porque ele fala bem. Nicolas, mas você não julga demais, não. Ame mais, julgue menos. Abra sua Bíblia em João 7,24, que essa é a última coisa que nós vamos ler. João 7,24. Esse versículo pode soprar, porque com certeza tem poeira nele. Não é João. João 7,24, quer saber? Eu dei versão nova, esse trem de novo não existe. Eu sei de qual? João 7,24. Não julgueis segundo a aparência, mas julgueis segundo a reta justiça. A Bíblia não fala para você não julgar. A Bíblia fala sobre um julgamento hipócrita, onde você fala para a pessoa, você é homossexual, não vai para o inferno, mas você é um viciado em pornografia, você também não vai, se for assim. Ou seja, duas coisas: heterossexualidade não é sinônimo de santidade, tá bom? Não é porque você é hétero, você vai para o céu, não. Mas a Bíblia fala para você não fazer um julgamento hipócrita, mas ela fala para você julgar segundo a reta justiça. Deixa eu falar algo para você. Por conta de nós que não estamos fazendo esse julgamento correto, nós estamos fazendo com que eles façam o que quiser com Jesus Cristo. Chama ele de travesti, de gay, feminismo entrando dentro da igreja de qualquer maneira. Deixa eu te falar algo para você. O soldado, quando ele está em guerra, ele não está preocupado em ser feliz. Ele não está preocupado em agradar o mundo. Ele não está preocupado se ele vai ser bem visto ou se ele vai ser mal visto. O soldado, quando ele está numa guerra, ele está simplesmente com um objetivo: de vencer essa guerra. Não busque aplausos de um mundo que tentou crucificar o seu Senhor, e crucificou. A gente está querendo ser aceito pelo mundo, para o mundo que matou o nosso Senhor Jesus Cristo. Você não der satisfação a mim, você não der satisfação simplesmente ao seu pastor. Quem você vai ficar de face a face de Jesus Cristo? João Calvino, ele dizia o seguinte: eu seria um cachorro, quando ele vê a verdade sendo atacada, ele late. Eu seria um covarde de ver a verdade sendo atacada e me calar. A minha vontade para que hoje, nessa quantidade de gente tem aqui, é que você exerça a sua influência. Nicolas era cristão política, você não vai falar sobre o Bolsonaro, não. Você não vai falar sobre Lula, não. Sobre eleições, não. Sabe por quê? Governos passam, políticos passam, eleições passam, pessoas passam, mas o que nos mantém aqui é o reino. Não vai ser o movimento que vai transformar esse mundo, não vai ser um sindicato, não vai ser uma ideologia, não vai ser um professor. Aquele que transforma as vidas é Jesus Cristo. Seja um bom soldado do Senhor,
participe com Ele dos seus sofrimentos, não arrede o pé, seja inconformado. Vós, jovens, eu os escolhi porque sois fortes, porque já venceste o maligno, e o Senhor está com você. Deixa eu te falar uma coisa: maior é aquele que te enviou, maior é aquele que te enviou. Não se curva à pressão do coletivo, só porque você não está sendo bem visto. Aquele que morreu por você, Ele te defendeu. Você tem que estar disposto a morrer por aquele que também morreu por você. Amém? Aplauda o Senhor em nome de Jesus.